Prontinho, agora sim a gente vai iniciar a nossa formatação. Ok, eu estou com essa máquina aqui, que seria basicamente o computador do cliente que precisa ser formatado. Que está com algum tipo de problema, não está funcionando como deveria, está com algum defeito, né? O que a gente precisa saber? Antes de formatar o computador, a gente tem que saber qual é a tecla que a gente utiliza para selecionar o boot, que seria os dispositivos que inicializam o sistema. Nesse caso, a gente vai ter que selecionar o nosso pendrive que tem o sistema operacional. Geralmente, essas teclas variam entre F12, F11, Tab, F4, F7. Isso pode variar muito. Alguns dispositivos da Dell você tem que clicar uma vez no ESC, ele vai te dar um menu e nesse menu você seleciona o dispositivo de boot. Ok, vamos dar prosseguimento. Eu vou instalar o Windows 10 nessa máquina. Então eu sei que ao instalar, o driver de rede vai ser reconhecido automaticamente. Que no caso, então não preciso fazer backup dos drives. Porém, se você vai pegar o computador do cliente, você quer agilizar todo o processo, você pode estar baixando o programa Double Drive, igual eu já ensinei em um vídeo, e fazendo backup de todos os drives para poder facilitar na hora de você começar a reconfigurar a máquina após a formatação. Você já ter acesso à rede, você não precisar de uma outra máquina para poder ter acesso à internet para poder baixar os drives. Você já consegue concluir a formatação e reinstalar os drives, já ter acesso à internet e já pular essa parte de ter que baixar os drives. O que mais? Também não pode esquecer da questão do backup, né? Já ensinei as passos que a gente tem que fazer. No caso desse vídeo aqui já é focado diretamente na formatação. Essa máquina aqui, o boot dela, no caso, a gente seleciona utilizando a tecla F12. Aqui eu já vou estar iniciando ela, né? Selecionando F12. Porém, antes disso, eu vou conectar aqui meu pendrive nela. Prontinho. Antes de vocês conectarem qualquer tipo de dispositivo na máquina que vocês vão formatar, sempre verifiquem se essa máquina não tem algum tipo de vírus que vai poder estar corrompendo o seu dispositivo de armazenamento. Caso você precise fazer backup dos arquivos, por exemplo, e você for utilizar um HD externo, sempre verifique se a máquina não tem um vírus, algum tipo de vírus que vai prejudicar o seu armazenamento. Que nem aqui eu conectei já meu pendrive com a instalação do Windows, porque essa máquina eu sei que ela está limpa. É apenas para fim de estudo aqui no caso. Certo, o pendrive do Windows está conectado. Vou reiniciar a máquina e vou pressionar a tecla F12, que seria a tecla para selecionar a ordem de boot desse computador. Ó, F12. Ok. Agora vamos navegar para as opções e escolher o meu pendrive. No caso, meu pendrive aqui é um SanDisk. Ok, selecionei o pendrive. Agora vamos aguardar ele carregar o pendrive, né? Perfeito. Caso você selecione o pendrive e dê algum tipo de erro, você vai ter que verificar o que aconteceu com a tua mídia, que ela deve estar com algum tipo de problema. Ok, aqui a gente já está na tela de instalação do Windows, a gente vai escolher o tipo de teclado. Se você comprou seu notebook fora do Brasil, é provável que o layout dele não seja português do Brasil. Tem que verificar isso aí também. No meu caso aqui eu já sei que meu teclado é brasileiro, tem o C cedilha, então eu vou deixar teclado ou método de entrada português Brasil. Vamos avançar, instalar agora, não tem muito segredo essa parte.
Essa parte é muito interessante. O Windows, ele é um software, como se fosse um programa normal, porém ele é o software base, é o sistema base, onde todos os outros vão rodar junto a ele. O Windows, ele é um sistema que não é gratuito, então você tem que ter uma chave de licença. Eu não aconselho você utilizar o Windows pirata, porque assim, o Windows pirata ele também causa perda de desempenho na máquina. Se você não está sem dinheiro para poder comprar uma licença agora, você pode deixar o seu computador sem a licença. Você vai só perder algumas funções de personalização. Depois eu posso estar fazendo um vídeo também ou mostrando um local para vocês adquirirem uma licença original, porém muito mais em conta do que a licença direto da Microsoft. Essa licença ela não é pirata, ela é original, porém ela é licença Owen, não é retail, é licença para empresa, então geralmente ela é bem mais barata. Porém, você, o consumidor final também pode comprar ela. Existem vários sites que vendem esse tipo de licença. Você também tem que checar a versão do sistema operacional que estava sendo utilizado antes. Se o cliente pedir para deixar o mesmo sistema, sempre opta por deixar o mesmo sistema. Nessa máquina eu vou estar instalando o Windows 10 Pro. Ok, aceito os termos da licença. Aqui é o seguinte, vamos dizer que você tem um computador, por exemplo, com Windows 7. Você pode estar escolhendo essa opção para atualizar ele para o Windows 10 sem perder os arquivos. Porém, aqui a gente vai fazer a formatação do zero como se fosse uma máquina nova. Vamos escolher essa segunda opção. Aqui a gente vai estar excluindo as partições. Lembrando que eu sei exatamente o que tem nessas partições, então eu posso excluir. Caso você tenha uma partição que você criou para backup no próprio HD, você tem que manter ela, você não pode excluir todas. No meu caso aqui, eu vou excluir todas que esse HD no caso é só para o Windows. Perfeito. Aí a gente vai clicar aqui em novo, aplicar e OK. Se você clicar em avançar direto ali, ele também vai concluir, porém ele não vai criar partições reservadas para o sistema. Algumas das vezes ele até cria, mas eu sempre opto por excluir todas elas e começar do zero. Perfeito. Agora é só avançar. E aqui, basicamente, a gente só precisa aguardar o processo de instalação do sistema. Prontinho. Digamos que essa seja a parte mais demorada. Esse processo aqui, eu já vou deixar avisado para vocês que ele pode demorar. Ele pode ser tanto mais rápido quanto mais lento do que foi aqui para mim. Lembrando que esse vídeo vai ser editado, então essa parte ela vai passar mais rápido, essa parte da instalação ali dos arquivos. Isso pode variar de computador para computador, de máquina para máquina, de se está usando SSD, se está usando HD, certo? Perfeito. Digamos que a formatação bendita falada foi essa parte. Agora vamos só configurar a inicialização do Windows, né, a primeira vez. Lembrando que a primeira inicialização ela pode demorar. Como eu disse, vai depender do seu dispositivo, né, do seu computador, vai depender do tipo de armazenamento que você está usando, se é HD, SSD ou se é SSD NVMe.
Certo. Uma coisa que eu deixei passar, assim, o computador durante a primeira inicialização, ele pode reiniciar a máquina pelo menos uma vez. Eu sempre observei que ele reinicia pelo menos uma vez. Durante aquele processo ali de preparando o dispositivo, preparando-se, aí ele reinicia mais uma vez e já entra na parte de configuração final. Vamos selecionar nossa região, né? Brasil. O método do teclado, como eu disse, vai depender do seu teclado. Se você comprou o seu computador fora, tem que verificar se ele tem o C cedilha ali. Se ele não tiver o C cedilha, pode ser que ele seja um teclado Estados Unidos Internacional. Aí você tem que colocar Estados Unidos Internacional para ele ficar com a configuração correta dos acentos. No nosso caso aqui é um teclado brasileiro mesmo. Português. Pular. Não temos internet aqui ainda. Configuração limitada. Sempre sempre observem o que o computador está te falando. Nunca clique em sim sem ler o que está acontecendo. Vamos dar um nome aqui para o nosso computador, né? Colocar aqui teste, avançar, senha, não precisa colocar, né? Sempre ler. Eu já sei o que eu vou colocar sim e o que eu vou colocar não. Então, você não precisa exatamente colocar da maneira que eu vou colocar. Basta vocês lerem, né, o que o Windows está falando para vocês, colocar sim ou não. Basicamente eu coloco não em tudo aqui porque do meu ponto de vista não é interessante. Eu não utilizo a Cortana. Pronto. O nosso computador já está com o sistema operacional instalado. Geralmente é por aqui que o pessoal que está colocando vídeo sobre a formatação para. Porém, agora a gente vai dar prosseguimento com as configurações do Windows, que não basta só a gente instalar o sistema operacional, a gente tem que configurar e deixar ele redondo, 100% pronto para uso. Aí eu vou dar um corte aqui e já vai ser um novo vídeo apenas configurando, instalando os drives, deixando o sistema pronto para uso. Perfeito? Valeu, não esquece de deixar o like e seguir o nosso canal.